Fala pessoal, tudo bom? Então, continuando com as nossas aulas, hoje a gente vai passar o cálculo da distância horizontal. Tá? Então, como que se calcula a distância horizontal em topografia? Esse método de cálculo ele pode ser aplicado quando a gente estiver trabalhando com teodolito ou com um nível, seja analógico ou digital. Né? Para calcular a distância, a gente vai trabalhar com essa equaçãozinha aqui, que diz que a distância horizontal é igual a h vezes 100 vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. Então, quem é h, quem é 100, por que esse 100, por que o cosseno, por que esse ângulo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Não sou desenhista, tá? Bom, mas espero que vocês consigam entender. Tem uma pessoa fazendo uma medição com o aparelho. Ela está lá no campo, fazendo a medida, né? Mexendo no aparelho. A outra pessoa, como vocês já sabem, ela fica segurando a régua, né? Ou mira. Então, o que acontece? Quando você faz a leitura, você vai verificar, você vai enxergar no aparelho o fio superior e o fio inferior e também o fio médio e o fio estadimétrico vertical. Então essa leitura ela é feita do aparelho na régua, né? O H é a diferença de leitura do fio. Cortou a cabeça do bonequinho aqui, né? Do fio superior e do fio inferior. Então, essa diferença de fio superior menos fio inferior é o H. Então, vamos colocar aqui, ó, que o H é igual ao fio superior menos o fio inferior. 100. Por que 100? 100 é um fator de conversão. Né? Por quê? Quando a gente está olhando aqui o fio superior e inferior, essa distância da régua ela é 100 vezes menor do que a distância do aparelho. Então, isso significa dizer que cada centímetro que eu verificar aqui diferente corresponde a 1 metro no campo. Então, por exemplo, se essa minha diferença de fio superior para fio inferior for igual a 10 centímetros na visada, significa que eu estou a 10 metros da régua. Se for igual a 50 centímetros, significa que eu estou a 50 metros da régua. Então essa diferença de leitura, esse ângulo de conversão é o ângulo dos aparelhos, né, de conversão. Então 100 vezes mais do que a diferença do fio superior para o inferior. Cosseno do ângulo. Que ângulo? Né? Quando a gente trabalha com nível ou teodolito, o aparelho ele tem que estar perpendicular ao eixo da superfície terrestre. Então, vamos dizer que ele está nivelado aqui na superfície terrestre, ele está perpendicular a esse eixo. Né? Então, esse aqui é o eixo perpendicular ao eixo da superfície terrestre. Quando ele está perpendicular, a gente diz que ele está no nível, ou seja, se o aparelho estiver nivelado, ele vai estar perpendicular ao eixo zenital. Quando a gente faz a visada, a luneta, ela preferencialmente deve estar a um ângulo de 90 graus em relação a esse eixo da superfície terrestre. Só que o que acontece? Muitas vezes você tem que inclinar essa luneta, né? Então, às vezes a luneta ela não vai estar com o ângulo correto, né? Então, quando a gente inclina a luneta, por exemplo aqui, ó, se essa luneta tiver com um ângulo em relação ao zênite de 93 graus,
Ou seja, esse ângulo aqui não é 90 graus, ele seria, no caso, 93 graus. A gente diz que esse ângulo de 93 graus é o ângulo que a gente vai usar para o cálculo. Só que o que interessa para corrigir a distância não é os 93 graus, e sim a diferença que eu tenho para um ângulo reto. Então, se o meu ângulo for 93, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os meus 93 graus da leitura menos 90 graus, que vai me sobrar 3 graus. Então aí a gente consegue fazer a equação, né? Vamos lá. Fio superior, fio inferior, eu tenho o H. 100 é o coeficiente de dilatação, então é a diferença que a gente sempre vai ter. E o ângulo é o ângulo em relação à superfície ou em relação à luneta do aparelho. Então esse ângulo pode ser 93, 94, 80, 82, 83, sempre vai ser a diferença. Se esse meu ângulo fosse, vamos supor, 84 graus, qual que é a diferença de 84 para 90? Se eu pegar aqui agora 90 graus menos 84, eu vou ter 6 graus. E é esse ângulo que eu sempre vou jogar no cálculo, né? E jogar sempre com o cosseno dele ao quadrado, para a gente corrigir a distância. Beleza, pessoal? Vou fazer uma videoaula agora com alguns exercícios e vocês vão tentando acompanhar aí para calcular certinho. Beleza? Até a próxima!